Seja muito bem-vindo ao Viver Sem Dor de Coluna. Aqui no Viver Sem Dor de Coluna, eu trago exercícios, alongamentos terapêuticos e te mostro estratégias de como você fazer para se livrar das suas dores de coluna em casa. E hoje eu vou te contar que você não precisa achar que só a cirurgia da sua hérnia de disco vai acabar com as suas dores de coluna. Eu sou a Kate Machado, educadora física, e o tema de hoje é: você não precisa achar que só a cirurgia da sua hérnia de disco vai acabar com as suas dores de coluna. Vamos lá? Se todo mundo for fazer uma ressonância magnética, vai detectar algum abaulamento, alguma proeminência discal, algum desgaste, algum bico de papagaio, algum tipo de artrose e também pode encontrar uma ou mais hérnias de disco. Isso é normal, isso é extremamente normal, porque nosso corpo, nossas estruturas vão envelhecendo. Então é muito comum a pessoa não sentir dor nenhuma, ir lá fazer um exame, uma ressonância magnética e detectar várias coisas, como essas que eu acabei de falar. E tudo isso é normal. Isso faz parte do nosso processo de envelhecimento. O que nós não podemos é deixar essas coisas nos causar dor de coluna. Isso é que nós não queremos e não podemos deixar. Mas é extremamente comum. Isso faz parte do nosso processo de envelhecimento. E que bom que envelhecemos, né? Do mesmo jeito que a parte externa, a nossa pele enche de rugas e tal, nós sofremos esse processo de envelhecimento, o nosso corpo interno, os nossos organismos, as nossas estruturas também envelhecem. Então, a partir dos 25 anos de idade, a gente já começa a ter pequenos desgastes e passar por pequenos processos de envelhecimento. Então, se você fizer uma ressonância e aparecer lá várias coisas ou algumas dessas coisas que eu acabei de citar, isso é normal, nosso corpo está envelhecendo. Você não pode deixar essas coisas tirar a sua qualidade de vida e essas patologias, esses problemas, esses desgastes lhe ocasionar dor. Você vai envelhecer, suas estruturas vão começando a sofrer pequenos desgastes, mas você não precisa sentir dor por causa disso. Você precisa se exercitar, você precisa se cuidar para esse processo natural, fisiológico de envelhecimento não nos ocasione dor. Deu para entender? Ficou claro? E o que eu quero te falar é que não se preocupe com o laudo do seu exame. Não se preocupe com o diagnóstico que você viu no exame de imagem. Para que serve esses exames? Para você saber o que eu tenho é grave, é um câncer, é algo grave ou não. O mais importante é você ficar atento aos seus sinais, ao que você sente. Se você sente dor, se você não sente dor, se você consegue se movimentar, que tipo de movimento é agradável para você e que tipo de movimento lhe gera dor. Esses sinais são muito mais importantes que esse laudo médico. O laudo médico serve para é grave ou não é grave. Acabou. O restante, você tem que observar o seu sinal. Seu corpo lhe dá sinais o tempo inteiro do que está acontecendo. Então, se você esporadicamente sente uma dor na lombar, alguma coisa está errada. Se você esporadicamente sente alguma tensão nos ombros ou no pescoço, é seu corpo dando sinal que alguma coisa está errada. Alguma coisa está inflamada, alguma coisa precisa de sua atenção. São esses sinais que você tem que ficar atento, não a seu laudo médico. Lógico que é bom você saber, olha, eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho uma proeminência discal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É bom você saber, mas não se apegue a isso, porque várias pessoas apresentam várias hérnias de disco, tem várias coisas e não sentem dor nenhuma, entendeu? Então, eu tenho proeminência discal na lombar. Não sei ainda se tem muitos anos que eu fiz uma ressonância magnética e tem muitos anos que eu não tenho dor de coluna, então pouco me importa essa proeminência discal, se eu ainda tenho ou se eu ainda não tenho. O que importa são os sinais que o meu corpo passa. E os sinais que meu corpo passa é que tá tudo ok. Eu faço minha atividade física diariamente, faço musculação, faço corrida, faço yoga,
Eu mantenho o meu corpo de forma ativa, me movimento sempre, e isso é o que importa. E quando eu vou sentindo, às vezes eu sinto um pouquinho o pescoço, alguma tensão, esse sinal que o corpo tá me dando é que, olha, Kate, você precisa cuidar mais da sua cervical, você precisa cuidar mais da sua coluna. Se eu tô sentindo algum incômodo, é porque minha coluna precisa de mais atenção, precisa de mais alongamento, precisa de mais fortalecimento. Então, são esses sinais que você tem que prestar atenção. E não ao que tá lá no exame. Até porque, às vezes, a pessoa tem várias hérnias e não sente dor nenhuma. É uma pessoa ativa, normalmente não é uma pessoa sedentária, ela faz a atividade física dela e ela vive uma vida normal. E ela nem sabe que tem uma hérnia de disco. Ela nem sabe que tem alguns bicos de papagaio nas vértebras dela. Ela vive uma vida normal. O importante é se movimentar e você ficar atento aos sinais que o seu corpo dá para você. Então, se você faz um movimento e aquele movimento lhe gerou dor, lhe gerou incômodo, você precisa rever esse movimento. Talvez esse movimento não seja o adequado para você, mas os sinais do seu corpo são muito mais importantes que o laudo do seu exame, certo? Não esqueçam disso. E o que a gente costuma muito ver são as pessoas se assustarem quando os médicos vão dar um laudo de um exame, né? O médico pega lá a sua ressonância e diz, olha, você tem bico de papagaio, você tem artrose na L4, na L5, você tem uma hérnia de disco, ou você tem uma proeminência discal, ou suas vértebras estão sofrendo desgaste, e você sai de lá, pronto. Essa forma que o médico passa para você. Aí você sai do médico desesperada. Meu Deus do céu, quanta coisa que eu tenho na coluna. Quanta coisa, não é possível que tudo isso é da minha coluna. Aí você começa, minha coluna é fraca, talvez eu tenha que ficar de repouso, não posso sobrecarregar minha coluna porque ela é fraca, isso possa ser que eu venha sentir dor, aí já começam os problemas na cabeça. Então, assim, às vezes a forma como o médico passa para você já te assusta, já te apavora. E eu tô aqui para te dizer isso, que não se assuste com esse laudo do médico. Se preocupe com o que você sente, o que você está sentindo. Kate, tem 3 meses que eu tenho dor de coluna. Eu estou com a dor de coluna crônica. Pronto. É isso que você tem que se atentar. Não ao que tá lá no seu exame. Por quê, Kate? Mais uma vez. Porque às vezes vai ter lá várias coisas no seu laudo do seu exame e você não vai ter dor nenhuma. É o processo natural das suas estruturas, é o processo natural de desgaste, são os seus discos envelhecendo, são os seus discos entre as vértebras que estão sendo desgastados, seus discos entre as vértebras que estão sendo desgastados de forma natural, é nosso corpo envelhecendo. Isso acontece a partir dos 25 anos. Então, qualquer pessoa que for fazer lá uma ressonância magnética, depois dos 25 anos, ela vai ter algum tipo de desgaste nas vértebras, algum tipo de desgaste no disco, algum tipo dessas coisas. Isso é normal. O que você tem que é se movimentar, se cuidar, para que esses quadros não evoluam rapidamente, né? O corpo vai envelhecer, tem um processo natural de envelhecimento, mas nós temos que fazer nosso papel de evitar ao máximo esse desgaste. Mas, Kate, como é que eu posso evitar aparecer bico de papagaio ou evitar esses desgastes nos meus discos? Fazendo tudo que eu falo aqui. Se movimentando, alongando sua coluna. A gente precisa aumentar os espaços de um disco para o outro. Como é que você faz isso? Alongando, alongamento axial. Você tem que pegar a sua coluna e esticar. Porque aqui estão suas vértebras e aqui no meio tem um disco. Cada vez que você aperta mais esse disco vai desgastar. Você vai, mais o disco se desgasta. Então, você precisa fazer isso aqui com suas vértebras. Afastar, afastar, afastar. Alongar, alongamento axial. Alongar e fortalecer toda a musculatura que sustenta essas vértebras. É isso que você precisa fazer. Isso você contribui para não aumentar esse processo de envelhecimento, certo? Ficou claro? Tem que fazer isso, tem que se movimentar, tem que afastar essas vértebras. Pense que suas vértebras de forma natural vão envelhecendo, você é uma pessoa sedentária,
Aí você sobrecarrega ainda mais os seus discos por causa do seu sedentarismo, sua falta de fortalecimento. Seus discos vão ficando sobrecarregados e aí você vai cada vez mais apertando esses discos. E aí o que é que acontece? Os discos vão se desgastando, os discos vão diminuindo o tamanho. E aí você tem que fazer o quê? Se exercitar, se movimentar, mobilizar sua coluna, alongar, para você não piorar esse quadro. Você tem que melhorar esse quadro, você tem que aumentar os espaços entre as suas vértebras. Às vezes a pessoa acaba aparecendo bico de papagaio, a pessoa muito jovem. Por quê? Porque é sedentária, tá com sobrepeso. E aí começa a aparecer os bicos de papagaio, que são tipo rugas, umas pontinhas nos ossos, não como um mecanismo de proteção. Ele tá ali para te ajudar para proteger sua coluna. Mas se você vem se cuidando, se você vem se exercitando, vai melhorando esse quadro, você fica mais distante dessa realidade. Já falei em alguns vídeos aqui para você que a hérnia de disco não dói, certo? Esse pontinho vermelho aqui, ó, é uma hérnia de disco. Ela não dói. O que lhe causa dor, se você tem hérnia de disco, é quando essa hérnia de disco fica cutucando o nervo. Quando ela cutuca esse nervozinho aqui, aí ela desce irradiando a dor para os seus membros inferiores, para suas pernas. Quando é na cervical, vai irradiando para os membros superiores, que são os braços. A hérnia de disco, ela não dói. O que dói é o fato dela cutucar essas estruturas que estão próximos a ela. Quando sua dor de coluna não reflete nem para os braços e nem para as pernas, provavelmente não é a hérnia de disco. Porque a hérnia de disco, ela vai lá, cutuca seu nervinho, e aí, às vezes, você não sente dor nenhuma na coluna, mas aí você sente uma fraqueza nas pernas, você sente o formigamento nos pés, você sente aquele incômodo no joelho, e aí a hérnia de disco vai irradiando a dor. A mesma coisa acontece nos membros superiores. Você tem a hérnia de disco na cervical e você sente as mãos formigando, você sente fraca, como se você não tivesse força nos dedos para pegar alguma coisa. Então, normalmente, a hérnia de disco tem essa característica de gerar esse desconforto, irradiar essas dores nos membros, ou nos membros superiores, quando normalmente é na cervical, ou nos membros inferiores, que são as pernas, quando normalmente é na região lombar. E aí tem a hérnia de disco, tem pessoas que têm a dor aguda, né? Aquela dor forte, aquela dor que incapacita você de fazer pequeno movimento, que te possibilita várias coisas. Às vezes a pessoa tá ali naquela dor aguda. Ou também tem as pessoas que já têm aquela dor crônica. Dores crônicas a gente caracteriza como as dores que tem mais de 3 meses. Então já tem bastante tempo que você tem aquela dor. Normalmente ela não é tão forte, tão aguda, mas que ela te incomoda ali dia após dia. Ela não é tão incapacitante quanto a dor aguda, mas ela fica ali te incomodando. Vira e mexe, ela volta a doer. Agora eu vou te falar o mais importante desse vídeo. Não é porque você tem uma hérnia de disco que você precisa fazer uma cirurgia para se livrar das dores de coluna. Até porque 90% dos casos de hérnia de disco não são cirúrgicos. A pessoa não precisa fazer a cirurgia porque tem uma hérnia de disco. Mas, Kate, o que é que eu tenho que fazer para tratar essa hérnia de disco? Tudo que eu acabei aqui de falar. Você tem que trabalhar todo o trilho anatômico que conecta a sua hérnia de disco. Tipo, você tem uma hérnia de disco na lombar, você tem que trabalhar todo o trilho anatômico. Kate, o que são trilhos anatômicos? Todos os vídeos eu falo. São linhas semielásticas que conectam todo o nosso corpo, ó. Isso aqui são trilhos anatômicos. Você precisa trabalhar ele por inteiro. Então, você precisa se movimentar, você precisa fortalecer os músculos profundos posturais para sustentar a sua coluna. Você precisa trabalhar todo esse trilho anatômico. Se você sente a dor na lombar, se você tem hérnia de disco na região lombar, você precisa trabalhar sua coluna inteira, não somente a lombar, não somente a região que você sente dor. A região lombar é aquela região lá embaixo da coluna.
Você precisa trabalhar o trilho inteiro, o trilho completo. Você fazendo esse trabalho de trilho anatômico, você se movimentando, fortalecendo os seus músculos profundos posturais, isso garante que você tenha uma vida normal, sem dor nenhuma, mesmo você tendo hérnia de disco, certo? Mesmo você com hérnia de disco, você vai ter uma vida normal e não vai ter dor nenhuma por conta disso. Agora, se você é sedentário, tem uma alimentação ruim, alta ingestão de alimentos anti-inflamatórios, não tem bons hábitos, fuma, está acima do seu peso, trabalha muitas horas sentado e não se exercita. Então, a pessoa fica 8, 10 horas sentado no computador trabalhando, depois sai do trabalho e vai dormir. Não se movimenta, não se exercita. Ou então você trabalha pegando muito peso, de forma errada. Então, assim, a probabilidade dessas pessoas que têm hérnia de disco e têm esses hábitos são muito maiores de terem dores desencadeadas da hérnia de disco, né? Com certeza, se a pessoa tá no seu peso ideal, se movimenta, se cuida para não ter hérnia de disco, a probabilidade é muito maior dessa pessoa não apresentar nenhuma dor, né? Então, se cuidem, o movimento cura. E eu quero vocês sem dor de coluna. Mesmo tendo hérnia de disco, você pode ter a sua hérnia de disco, mas você pode ter uma vida normal, sem dor nenhuma de coluna. O que a gente mais vê são pessoas que têm hérnia de disco querendo operar logo. As pessoas sabem que se opera quem tem hérnia de disco, então a pessoa acha que ela vai resolver o problema dela operando, né? E que às vezes ela não conhece outros meios que ela pode fazer, pilates, fisioterapia, quiropraxia, osteopatia, acupuntura. Ela pode procurar outros meios antes de se submeter a uma cirurgia. Por que as pessoas querem logo fazer a cirurgia? Porque elas associam a cirurgia a algo definitivo, algo que vai resolver o problema dela, como, por exemplo, a pessoa tem apendicite. Aí ela vai lá, faz a cirurgia e acaba com a dor dela. Aí ela pensa que se ela tem hérnia de disco e ela tem dor de coluna, ela acha que se ela fizer uma cirurgia, essa cirurgia vai solucionar o problema dela. E que ela vai não ter mais dor de coluna, porque foi feita a cirurgia da hérnia de disco. E não é bem assim. E eu vou te contar por que não é bem assim. A grande maioria de indicação cirúrgica é mal indicada. Ou porque o médico não conhece outras opções, outras alternativas de tratamento, ou simplesmente porque já está acostumado a chegar ali o paciente ter hérnia de disco e ele já encaminhar para a pessoa fazer a cirurgia. Quando a cirurgia não é perfeitamente indicada, ela não resolve o problema do paciente. Por que não resolve? Às vezes a pessoa vai, faz a cirurgia e quando ela faz a cirurgia, no primeiro momento, nos primeiros meses, a dor melhora, mas depois ela volta a sentir dor novamente. Ou acontece também da pessoa ir fazer a cirurgia da hérnia de disco e depois vir aparecer outras hérnias de disco. Então, aquela cirurgia que você fez não adiantou nada. Então, sempre é bom você procurar tratamentos alternativos o máximo que você conseguir. O máximo que você conseguir se exercitando, se movimentando, fazendo pilates, fazendo meus exercícios aqui. Recorra a outros métodos a não ser a cirurgia, porque não necessariamente você vai fazer a cirurgia da sua hérnia de disco e seu problema será solucionado. Isso nem sempre acontece, só em casos específicos que realmente aquela pessoa precisaria fazer aquela cirurgia. Mas, Kate, qual realmente seria uma indicação certa de cirurgia? Então, normalmente, aquela cirurgia que realmente a pessoa precisa é quando a pessoa apresenta quadros de diminuição progressiva de força. Cada vez mais, ela vai tendo menos força nos membros. Tipo, a pessoa vai cada vez mais, as pernas dela ficando mais fracas, sem força para caminhar, se sentindo mais fraca. Quando acontece essa perda progressiva de força, essa pessoa se enquadra no quadro cirúrgico.
né? Ou então os membros superiores. A pessoa sente que não tem força nas mãos, braços fracos, e essa fraqueza vai aumentando. Aí essa pessoa se enquadra com uma necessidade de realmente fazer uma cirurgia para retirar essa hérnia de disco. Por isso que eu digo que a pessoa tem que tentar de várias formas reverter esse quadro de dor de coluna, com exercícios, com alongamentos. A cirurgia tem que ser a sua última opção. A sua última opção para o tratamento da sua hérnia de disco deve ser a cirurgia. Você já tentou de tudo, mas Keito, eu já tentei de tudo por quanto tempo? Depende. Cada pessoa responde a um tratamento de uma forma, mas você tem que ser persistente. Põe na sua cabeça que não é porque você vai fazer a cirurgia que seu problema de dor vai ser solucionado. Então, tente de tudo. Procure outros tratamentos, outros tipos de tratamento para conseguir se livrar da sua dor de coluna. Mas, Kate, complicado isso tudo que você tá falando, né? Como é que eu vou saber se o médico me indicou a cirurgia, se eu realmente preciso, parará, parará, parará. Eu tenho algo muito bom para te dizer, para você que tem a hérnia de disco. Estudos vêm comprovando que sua hérnia de disco, ela pode ser reabsorvida pelo organismo. Isso mesmo, você tem hérnia de disco hoje e possa ser que daqui a algum tempo você vá lá fazer sua ressonância magnética e você não tenha mais. Porque ela pode ser reabsorvida pelo nosso organismo. Mas, Kate, você tá falando isso porque você não sabe nem o nível da minha hérnia de disco. Aqui tem, degeneração, prolapso, que seria uma proeminência discal, uma hérnia de disco extrusa e uma hérnia de disco sequestrada. Eu tô mostrando aqui porque quem tem hérnia de disco sabe em qual grau você se encontra. E os estudos mostram que a hérnia de disco sequestrada, ela tem ainda maior probabilidade dela ser reabsorvida pelo organismo. Então, independente de sua hérnia ser extrusa, ser sequestrada, ou você simplesmente só tem ali uma proeminência discal, ela tem a possibilidade sim de ser reabsorvida pelo seu organismo. Só que trata-se de um processo, é um processo lento. Cada organismo reage de uma forma. E esse processo pode durar de 3 até 40 meses. Sendo que, normalmente, durante esse processo, chega um período que a pessoa começa a sentir dores fortes, sabe? Começa a realmente ali se sentir incomodar. Ai, não aguento mais, eu não aguento mais. É o próprio processo natural para essa reabsorção da coluna. Então, aguente firme, vai fazendo seus tratamentos, vai esperando. É um processo longo, para algumas pessoas é mais longo que para as outras, mas vale a pena. Você tem que testar tudo isso para não se submeter a uma cirurgia. Eu imagino que você que tem hérnia de disco não sabia disso, né? Que seu próprio organismo pode reabsorver essa hérnia de disco. Eu também pensava isso, certo? Durante muito tempo eu achava que isso só resolvia sua hérnia de disco fazendo a cirurgia. Mas não, seu corpo pode reabsorver sua hérnia de disco. Por isso que vale a pena você não fazer a cirurgia, tentar bastante até realmente você não aguento mais e decidir fazer uma cirurgia, certo? E ficar atento também que é um processo lento. Como eu falei, isso pode ir de 4 a 40 meses. Então, assim, pode ser um período curto, como também pode ser um período muito longo. Mas espere, porque você fazer a cirurgia não garante que você não vai ter mais dor. Eu te digo mais, a hérnia de disco mais hidratada, ela tem mais chance de ser reabsorvida. Portanto, se movimente, tenha bons hábitos, cuide da sua coluna, fortaleça a sua coluna, certo? Você vê as pessoas que sentem dor por causa da hérnia de disco, normalmente são pessoas sedentárias, são pessoas que não se exercitam, são pessoas que não se cuidam. Então, se cuide, se exercite para você ter uma vida normal, mesmo você apresentando a hérnia de disco. A pessoa não quer sentir dor, mas ela também não procura mecanismo para não sentir essa dor. Ela não procura se exercitar, entendeu? Então, assim, tem que se exercitar, gente. O movimento cura e sempre lembre que o melhor remédio sempre será o movimento.
dentro do seu limite, dentro da sua capacidade naquele dia. Mas o movimento sempre será seu melhor remédio, sempre será seu melhor aliado. Não esqueçam disso. Agora você já sabe que a hérnia de disco pode ser reabsorvida, certo? Teve um estudo que pegou pessoas que fizeram a cirurgia de hérnia de disco e pessoas que não fizeram a cirurgia. E eles observaram que, num período de 2 anos, aquela pessoa que fez a cirurgia e aquela pessoa que não fez a cirurgia da hérnia de disco, elas se enquadravam no processo de evolução parecidos. Isso quer dizer que a pessoa fazer a cirurgia não interferiu tanto quanto aquela pessoa que não fez a cirurgia. Então, assim, fora que você se submeteu à cirurgia, você está se submetendo a vários riscos. É uma cirurgia. Você toma anestesia. Ele tá ali mexendo na sua coluna, pode atacar um nervo. Então, assim, a melhor opção, se você puder, é sempre evitar a cirurgia. Eu falei aqui para vocês que antes da hérnia ser absorvida, ela passa por um processo inflamatório intenso. Então, passe por esse processo, tenha um pouquinho de paciência. Não necessariamente isso vai acontecer com todas as pessoas que têm hérnia de disco, né? Mas às vezes você pensa ali, ai, tô passando por esse momento crítico, não melhora, não aguento mais. E às vezes é justamente esse processo para reabsorver sua hérnia de disco. Então espere, tenha paciência, continue tentando e vá só fazer a cirurgia como sua última opção. Esse é o meu recado que eu quero deixar aqui para vocês. Outro aspecto importante sobre a dor é que ela é multifatorial. A sua dor pode estar sendo desencadeada do seu estado emocional. Então, às vezes, assim, você sabe que tem hernia de disco, mas você tá com o seu emocional abalado, preocupado com o trabalho, preocupado com o filho. Eu ouço muito as pessoas falarem assim, Kate, quando eu tô aflita, tensa com alguma coisa, minha dor de coluna aparece na hora. Então, assim, é o estado emocional. E às vezes a pessoa intensifica muito isso, já sabendo o que tem. Ela sabe que ela tem hérnia de disco, aí ela tá passando por um momento difícil na vida, por um momento de tensão, e aquela dor surge não necessariamente por causa da hérnia de disco, mas pelo estado emocional que a pessoa está. Então, assim, às vezes a dor, ela não necessariamente está sendo desencadeada ali por causa da sua hérnia de disco, e sim por seu estado emocional. Então, fique atento a esses aspectos também. Trabalhe seu psicológico, faça terapia, relaxe, tente reverter esse quadro emocional, porque isso também vai ajudar a aliviar suas dores, vai ajudar a você não aparecer novas dores, a você não ficar entrando em crise o tempo inteiro de dor. Então, controle suas emoções. Controlar as emoções é um ponto também muito importante para você se livrar dessas dores de coluna. Agora eu vou recapitular alguns aspectos com vocês e depois eu vou dar algumas instruções, algumas dicas para você cuidar da sua hérnia de disco. Primeiro eu quero começar. Kate, quando é que eu sei realmente se o meu caso é cirúrgico? Como eu falei no meio do vídeo, né? Uma principal característica para ver se você está enquadrada ou não a fazer uma cirurgia da hérnia de disco é a perda progressiva da força nos membros, nos braços e nas pernas. Não nos dois, em um ou em outro. Então, normalmente, quando aquela pessoa vai cada vez mais ficando com as pernas mais fracas, mais fragilizada, normalmente essa pessoa pode fazer a cirurgia. Ela é orientada a fazer uma cirurgia da hérnia de disco. Ou do mesmo jeito com os membros superiores, quando a pessoa sente que está perdendo a força. E essa perda de força, ela vai aumentando. Cada vez mais você sente que tem menos força nos membros superiores, nos braços, nas mãos. Essa pessoa é uma possível pessoa, uma indicação para fazer uma cirurgia para hérnia de disco. Outro aspecto é que a pessoa já tentou diversos tratamentos, muitos tratamentos e não vê resultado nenhum. Mas não é você fazer um mês aquilo ali, não vê resultado e já acha que a sua opção é a cirurgia, não. É um processo longo. Como eu falei para você, a hérnia de disco, ela leva de 3 a 40 meses para ser reabsorvida. Então, dê um período, teste vários tratamentos, faça várias coisas, tente reverter esse caso.
sem ir para cirurgia. Mas não é, fiz um mês, não melhorou, então meu caso é cirúrgico. Não, o processo é lento. Seja persistente, vá vendo, vá se adaptando, vá vendo o que está funcionando para você, o que estiver funcionando, continue fazendo, o que te trouxer mais dor, pare, e assim você vai. Então, são esses dois pontos, né? Você já tentou de tudo por um longo período de tempo e você não obteve resultado, ou você está perdendo força nos membros superiores ou inferiores de forma progressiva. Essas são as duas coisas que você tem que... Não, se realmente eu preciso fazer uma cirurgia de hérnia de disco. E eu acho importante você ter esse conhecimento e você não deixar somente na mão do profissional, né? Porque às vezes o médico pode passar uma cirurgia para você e de repente você nem está realmente enquadrado a um processo cirúrgico para uma hérnia de disco. Então é importante você conhecer, você entender as coisas para você tomar a sua decisão diante do que o médico vai falar. O médico vai falar isso. Como saber se o médico me indicou para a cirurgia de forma correta? Eu realmente preciso fazer essa cirurgia, né? Ele tem que explicar todos os problemas, todas as possibilidades que podem ocorrer numa cirurgia, né? Você vai passar por uma anestesia, possa ser que incomode ali, futuque ali seu nervo e venha desencadear outros problemas. Então, toda cirurgia podem desencadear várias coisas. Então, ele tem que deixar claro para você tudo isso que pode acontecer nesse processo cirúrgico. Outra coisa também é que o médico já deve ter tentado com você de tudo. Então, ele já deve ter te proposto várias coisas, você já fez vários tratamentos e diante de tudo que você fez, você não teve resultado. E aí, você realmente não teve resultado com várias coisas, aí ele realmente te encaminha para um processo cirúrgico da hérnia de disco. Agora, vou te dar algumas orientações para você tratar sua hérnia de disco. Primeiro, respeite o limite do seu corpo. Se você faz algum exercício, se você executou alguma coisa e isso te gerou dor, pare. Então, observe seu corpo, como o seu corpo está reagindo ao seu dia a dia, ao exercício que você está fazendo, à atividade que você está fazendo. Então, primeira coisa que eu quero te orientar é os sinais que seu corpo dão. É muito mais importante do que o laudo do médico. Eu já falei muito isso hoje aqui nesse vídeo, certo? Essa é a primeira orientação. Segundo, evite qualquer atividade que aumente a sua dor. Se você fez alguma coisa, alguma atividade e você sentiu dor no dia seguinte, evite aquela atividade ou diminua a intensidade, diminua o volume ou diminua a amplitude. Fique atento aos sinais do seu corpo. Terceiro, o que diminui a sua dor, fiz isso e percebi que minha dor diminuiu. Faça mais, vá se conhecendo, vá conhecendo o seu corpo. Se você bota gelo e você percebe que o gelo está lhe causando bem-estar, está diminuindo a sua dor, ótimo, continue fazendo. Quarto, procure fazer coisas que te doia menos. Então, vá adaptando as coisas. Se você faz suas atividades domésticas de um jeito e você percebe que se você ficar nessa posição vai doer menos, vá para essa posição mais confortável, vá se adequando, para você nem deixar de fazer o que você está fazendo, mas em compensação você não ficar aumentando as suas dores. 5. Quinta orientação. Se você precisar, peça ajuda, certo? Não vá deixar seu quadro de dor piorar por vaidade. Então, assim, se precisar, peça ajuda. Fulano, me ajuda a fazer isso aqui, porque isso aqui é pesado, eu não consigo pegar. Então, assim, peça ajuda. Você precisa, então peça. Sexta orientação. Todas as dores que você sentir, você precisa de repouso. Kate, quanto tempo? Não sei, seu corpo que vai dizer. Se tá te incomodando, fique de repouso, o tempo que for necessário. Mas ficar de repouso demais, eu não posso me mexer porque senão minha dor vai piorar, eu vou ficar de repouso durante muito tempo. Saiba que esse muito tempo vai piorar o seu quadro. Então, se mexa na medida do possível, mas se tiver em quadro de dor, tenha repouso, respeite seu corpo, avalie suas sensações, respeite o seu corpo. Sétima orientação, se afaste das atividades que lhe causam dor.
Então, se você tem um hábito, se você no seu trabalho, no seu dia a dia, você executa alguma atividade, algum tipo de coisa, que você sente que você incomoda, que tem dor, que você sente dor, não faça. Pare, substitua, diminua, peça ajuda a alguém, não continue ali fazendo aquilo ali se você sabe que aquilo ali tá te gerando dor ou vai te gerar dor. Oitava orientação: faça uma atividade física adequada para você. A atividade física, ela libera miocina. Essa miocina, ela tem uma ação anti-inflamatória e vai acabar ajudando a diminuir ou eliminar suas dores. Então, se exercite, se movimente. Esse é um dos mais importantes. Eu falo isso aqui o tempo inteiro. Nona orientação: se você está fazendo um tratamento e você está se sentindo bem, tá vendo o resultado, continue. Mas se você está fazendo um tratamento, um exercício e você vê que está piorando suas dores, pare. Pare, descanse, repouse, avalie o que possa ser que isso esteja ocasionando e depois você volta, certo? Então, lembre sempre de analisar os sinais que o seu corpo te dá. 10ª orientação: dê o tempo necessário para o seu corpo reagir. Às vezes a dor vai, volta, vá respeitando esses sinais que o seu corpo vai te dando, vá observando, não deixe de se movimentar, mas também não sobrecarregue. É normal, não é porque você passou há um mês sem sentir dor de coluna que você está totalmente curado e você nunca mais vai sentir, né? Não é isso. Essas coisas oscilam, depende do seu dia a dia, depende do seu grau de fortalecimento, de quanto você está se exercitando, se mexendo, né? Você tem que ir observando o seguinte: você tem que ir aumentando esse espaço, né? Ah, eu sentia dor toda semana, agora eu sinto uma vez por mês, agora eu sinto a cada 2 meses. Então, o ideal é você ir percebendo isso. Poxa, eu sentia mais, eu tô sentindo menos, então eu tô fazendo a coisa certa, né? E aí, cada vez mais, essas dores irem passando. Isso aconteceu comigo, né? Eu tive crises fortíssimas de coluna e depois que eu saí muito dessas crises, às vezes eu me exercitava e me incomodava um pouco no dia posterior, no dia seguinte, né? E aí eu ia, ficava de repouso e tal, depois voltava a fazer. E eu fui percebendo que essas dores cada vez ficavam mais longe. É o processo de cura, é o processo de recuperação. Então, respeite esse tempo necessário para o seu corpo se recuperar. Isso é extremamente importante. Essas foram as orientações para você cuidar e tratar da sua hérnia de disco, certo? Eu acho que eu deixei bem claro aqui nesse vídeo para vocês que 90% das pessoas conseguem reverter um grau de hérnia de disco sem precisar fazer cirurgia. Então, que a cirurgia da sua hérnia de disco seja a sua última opção. Mas depois de você ter tentado incansavelmente vários tratamentos, por um bom período de tempo é que você vá fazer sua cirurgia. Então, assim, esse vídeo foi para instruir vocês mesmo, para você ir ao médico, se você se enquadra em algum desses casos, para você já ir ao médico, sua mente aberta para todos esses aspectos, né? E é isso aí, o movimento cura, se exercitem, foi muito bom ter você aqui nesse vídeo e até o próximo Viver Sem Dor de Coluna.